Olá, meus amores, tudo bem? Vamos comentar sobre o 10º episódio de Marasli, o Protetor. Como eu disse para vocês, eu tenho assistido direto no canal do YouTube, aqui no canal mesmo Marasli, que é o canal oficial. Tem legendas em todos os idiomas, tem inclusive em português. Então eu tenho assistido ou na televisão, às vezes quando eu estou com o computador na coluna, ou tenho assistido no computador, como eu sempre assisto. Mas tem no Telegram, para quem não quer assistir na internet, e dublado tem na Globoplay, tá? Se você não sabe como acessar o Telegram ou ver legendado nos canais, tem na home um vídeo fixado explicando. Vamos comentar sobre Marasli, então, o 10º episódio. O Marasli, após dizer para Maru que não quer mais saber dela, né, que, que ele vai continuar sendo segurança dela, mas que ele não quer mais ter uma relação com ela, porque eles são muito diferentes, são de mundos diferentes. Eu entendo que ele tá com peso na consciência, porque aquela mulher que manda nele, que é a tal da detetive lá da polícia, né, da policial, ela disse que era só para ele usar a Maru e que se magoasse o coração dela, ela não estava nem aí. Que o importante era a tal da missão que ele tá ali de infiltrado. A questão é que ele gosta da Maru. Então, claramente, ele gosta dela e ele vai atrás dela para tentar deixar assim mais light o que ele disse. Só que ele não consegue, porque o que ela quer ouvir dele é não ouvir nada, né? É ouvir só os gemidos, né, meus amores? Ela quer tchum, quer tchá, quer a jeripoca piando. Porque ela tá apaixonada por ele chegou a beijá-la, ele se declarou também. Ela achou que ali ela voltou para o quê? Para terminar o babado, né? Só que o babado foi cortado na metade. Ainda ele prometeu ao pai no leito ali da cama, né? Na cama, não, no leito da cama, não, no leito ali, não é chega a ser de morte, é no leito do hospital. Prometeu o quê? Prometeu que ele não ia ficar com a Maru, que ele ia protegê-la com a própria vida, mas que não ia ficar com ela. Então ela não entende, a gente não entende, ninguém entende, só o roteirista entende, né? Então é isso que ele fala para ela e ela volta lá para dentro do coisa. E tem uma frase muito bonita que ela fala, né? Ele fala, negócio de caminho, de estrada. Ela fala, mas se eu quiser ir até o final da estrada, se eu não achar que esse é o final da estrada e quiser continuar, né? Então aí fica assim, fica no ar aí a possibilidade deles ainda serem um casal, que é o que a gente deseja, espera e torce. Propositalmente, a próxima cena que nós temos é a cena que tinha terminado o capítulo anterior. Ou seja, o Nejat, aquele irmão bêbado que não faz nada da vida, que não é o preferido do pai, mas que matou o Homer para proteger o pai, e o pai assumiu, entre aspas, essa culpa e o Sadiq, que é o motorista e o braço direito do Aziz, ele acabou enterrando o homem no próprio quintal. A gente tinha visto anteriormente que ele tentou desenterrar e quando ele tirou não tinha os ossos, então ele ficou desesperado. A gente vai entender o seguinte nessa cena do cemitério. O Nejat finge o tempo todo que está bêbado, gente. Ele não está bebendo de verdade. Ou se ele bebe de verdade, ele tem noção do que ele faz, né? O estômago dele é forte, porque aquele, sempre fingindo que tá bêbado e tudo, aquilo é cena. Ele é o grande vilão junto com o Savas. Eu digo que ele é um vilão ainda pior, porque ele é um leão, né? Um vilão, sei lá, em forma de cordeiro, né? Porque ele é o irmão, ele está ali dentro, é uma pessoa de confiança da Mahur, do Yuhan, do próprio pai, e ele se rebela porque ele vai descobrir que ele é filho do Homer. Pelo que eu entendi, ele só descobre isso após ter matado o Homer. Alguém contou para ele depois. Porque quando ele mata, ele não teria matado se ele soubesse que aquele pai era dele. Provavelmente, ele mata aquele homem para proteger o Aziz. Ele pega a arma, né, em desespero, vai lá e mata. E o Savas, ele tá com muita ansiedade para terminar logo com isso, para matar quem tem que matar, enfim. Só que o Nejat, ele diz o seguinte: não, a gente vai fazer de pouco a pouco. Eu quero curtir eles sofrendo. Eles estão começando a ficar desesperados. Eu estou ali dentro vendo e é isso que a gente planejou. É isso que eu quero. Eu quero cada pedaço dessa dor deles, eu vou sentir, eu vou estar ali assistindo de camarote. Ou seja, por que ele é o grande vilão? Eu entendo que o Aziz não é uma pessoa do bem totalmente, mas ele também não é um grande vilão. Mas a partir do momento que tem esse sadismo de fazer pessoas que você não tem envolvimento com essa história, porque ele poderia se vingar do pai, arrancar tudo do pai que não é pai dele de verdade, mas biológico. Mas o que a Mahur tem a ver com isso? O que o Ilhan tem a ver com isso?
Essa raiva toda dos dois não faz sentido. E eles estão se vingando de todos eles. O próprio Savage também. Então, ainda que eles sejam irmãos, ainda que eles queiram se vingar daquela casa, queiram ver todos eles pobres e tudo, eles, e o Sadiq também, porque afinal de contas o motorista e a mulher, eles são parte daquilo, eles não deram parte na polícia, eles ajudaram a esconder. Então, eles também são pessoas que eles colocam nessa vingança. Mas realmente a Mahur e o Ilhan eu não entendo, inclusive porque os dois são muito novos. A Mahur não era nascida, o Ilhan era um bebê, né, pela ano aí que eles estão falando, então não tinha outra, né, outra questão assim que vai fazer os dois odiarem. Eles se dão bem, relativamente bem. Eu nunca vi o Ilhan humilhar o irmão. Ele não é, pelo contrário, né? Eu até vou chegar nele, mas o Ilhan é uma pessoa que é digna de pena, porque o coitado só se deu mal desde que a novela começou e eu não vi ele fazer nada que a gente tivesse raiva dele. O Nejat, que era uma pessoa que a gente ficava, ai, coitado, que o pai não gosta, a gente percebe que o pai devia ter um sexto sentido, porque o cara não vale nada mesmo. Ele tá ali só para assistir a família derrocar de camarote. A gente também vê nesse episódio o quanto o Sadiq tá atormentado com isso. Então, ele conversa com a esposa dele de não ter achado os ossos. E, na verdade, gente, o que eu entendo é que por tudo que ele fez por essa família, ele seguiu sendo só o motorista, sabe? Eles não têm nem casa, eles moram dentro da casa dessa gente. Então ele não sabe, o Aziz usou ele, né? E ele foi muito fiel, porque você esconder um corpo é uma coisa muito séria. Não tá valendo uma CLT assinada, né? Então, difícil defender esses dois também de terem aceito tudo isso, porque a mulher sabe o que o marido fez no verão passado. Enquanto isso, o Han, né, coitado que já é atormentado, vai ficar mais, porque o Chavas vai mentir para ele, vai dizer que o Han vai falar que vai conseguir o dinheiro para devolver e tudo, só que na verdade ele está com outros planos, né? E ele percebeu o quanto que o Han não é uma pessoa muito inteligente, afinal de contas ele é enganado pelo melhor amigo, ele é enganado pela esposa e ele assinou tudo, né, sem ver. Então ele já usa ali da esperteza dele. O Chavas é muito esperto e o Han, né, não é esperto de jeito nenhum. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente ver nessa história, né? Mas eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes que eu acredito seja mesmo o desenvolvimento da relação do Marajli, porque a gente sabe que ele está escondendo coisas da Maru, a gente não sabe exatamente por que, que ele está fazendo isso, o que, que ele tem a perder, qual foi o trato que ele fez com a polícia para fazer isso, se aquela polícia existe de verdade, porque às vezes eu fico achando, sei lá, na minha cabeça parece que ele está imaginando. Ele vai ter ali uma conversa mais uma vez com a Mahura, ele vai convencê-la de levá-la até em casa, e enfim, e aí quando chegar em casa ela vai continuar dizendo, não é possível que você não goste de mim, depois de tudo que você falou, e ele vai falar que não é isso, mas que é uma coisa ali que impede os dois de ficarem juntos. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas ele não deixa clareza de por que, que ele não tá ficando com ela. O que deixa ela ainda mais possessa, porque, opa, como assim, né? Foi até o voo para eu voltar e quando eu volto ele não quer saber de mim. Então, com razão, ela está irritada. Ele vai para casa, ele toma conta da esposa. Eu acho engraçado que aquela senhora que cuida dele, eu entendo que ela não é a mãe dele, né? Ela é uma senhora que é paga ali para ficar. Mas a tradução muitas vezes traduz como mãe. E ela não é mãe dele, né, gente? Pelo que eu percebi, ela não é mãe dele. Ela chega e não chama a garota de neta, não sei, ela é tipo uma babá ali, uma faz tudo dentro da casa. Como sempre, ele vai pegar o meu primeiro gradiente e vai gravar sobre tudo que aconteceu hoje. Então, ele vai dizer sobre o carinho que ele tem com a Mahur, sobre ele entender que não quer, que é preciso que ela fique nervosa com ele para não ser machucada ainda mais. Então, ele diz que realmente é algo que ele precisa fazer, né? Porque afinal de contas, se ele se envolver muito com ela, ele vai ter que sair depois que terminar ali a missão dele. Então, ele não deseja isso. A gente tem uma cena que aí, gente, é a cena que eu esperava muito e foi uma cena muito boa. A cena que eu gostei é a cena em que o Han descobre que a esposa dele são enviadas fotos para ele dela beijando aquele cara, que eu até esqueci o nome, o Zan. E tem várias fotos, não é uma só, é um book dela pegando o cara dentro do carro. E extremamente burros, né? Porque se ela é casada e tudo, né? Então vai trair, trai escondido mesmo, né? Vai se beijar em lugar que ninguém tá vendo, dentro de algum local. Mas ela, rindo da cara do perigo, acaba beijando ele e são enviadas fotos. Mas o pior é ela negar, gente, porque ele chega em casa e ele destrói ela, né? Ele fala, pô,
não vou ficar, você quer lá, você ainda me traiu com o meu melhor amigo. Ele ainda acha que eles armaram para ficar com a empresa do pai dela, do pai dele, né? Porque afinal de contas, se ele estava lá do lado do Chaves, é porque realmente ela tá, e ele é amante dele. Então, certamente, eles armaram contra ele. O que ela nega, o que a gente viu também que ela não sabia mesmo, mas é difícil de acreditar que ela não sabia. E a gente também viu o seguinte: a gente viu que o Nejat está do lado de fora. Agora que a gente já sabe que ele é um vilão, ele se faz de bêbado mais uma vez, ele bate na porta bem no momento que eles estão brigando muito feio para entender ele o que está, para saber as últimas notícias, né? E aí ele nega, né? Ele fala: não, tá tudo bem, a gente tá só aqui discutindo um negócio e tal, mas na verdade ele pede o divórcio dela. Ele fala: não quero mais ficar com você, não, bonitinho, tá? Essa novela, eles usam muito um artifício que a Turquia ama muito, que é o do pensamento, para enganar, a gente achar que aquilo está acontecendo, e o do sonho, né? Que também é outro que a gente, a própria palavra já diz, é um sonho e a gente não está vivendo aquilo, nem o personagem. Dessa vez, o Marajli, com aquilo tudo na cabeça, vai dormir e ele sonha com a Mahu naquele local, naquela sala que ele está sendo colhendo depoimento dele. Então ela pede para ele protegê-lo e tudo. A imagem dá para ver muito que não é atual, né? Que não é uma imagem real, na verdade, porque ela está em preto e branco. E ela aparece com uma cor esquisita perante ele e ele o abraça. E quando ele abraça, ela tá com um furo na barriga, tá com um machucado grande que começa a sangrar. Então é como se ele tivesse falhado de defendê-la. Então ele tá também birulei birulai, querendo, né, ver assim, ver não, na verdade, né, querendo voltar com ela, na verdade, ver se ela consegue alguma coisa boa, né? Porque afinal de contas lutou tanto pela mulher, agora que tá com a mulher, não pode ficar junto. Não tá certo isso não. O que a gente vai ter no restante do episódio são cenas bem fortes de violência, né? Então já aviso para quem não curte, enfim, eu também não sou uma grande fã de cenas muito violentas, né? Mas tem essas cenas. Primeiro porque o amigo dele, que é o Decrete, né? Eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele vai ser pego e vai ter uma cena de boxe muito dura, gente, porque aquele cara que é o mafioso, ele vai bater nele, todo machucado, aquelas cenas pavorosas que a Turquia ama, bate palma e a gente fica aterrorizado. Bom, o Ozan tem uma cara de pau tremenda. Ele vai chegar pra Mahuri e falar: nunca mais te vi, como que ele não quer nada e tal. Como se nada tivesse acontecendo, o circo pegando fogo, né? E ele ainda fica dentro daquela casa depois de tudo que ele aprontou pra essa família. Então, assim, é um tremendo também, né? Um 7-1 danado. O Aziz vai voltar pra casa. E a gente agora já percebe no Nejat, né, como ele é falso. Então a gente já sabe, ele não engana mais a gente, pelo menos o público. Acho que isso perdeu um pouco assim do encanto, porque a gente já olha para ele com um olhar assim de, nossa, que cara falso. Ligam pro Marajo dizendo que só vão soltar o amigo dele se devolver a droga que ele pegou. Então vai pedir para aquela policial, olha, por favor, preciso devolver essa droga, senão ele vai morrer. E eles armam ali um negócio para poder pegar o cara de volta, né? E ainda não dá certo o negócio de devolver as drogas. Essa cena com o Marajó até não é tão forte, a cena anterior é que é mais forte. E a gente vai ver também o Nejat indo atrás do Sadiq, que ele está desesperado com o negócio do corpo que desapareceu ali do jardim. A gente sabe que foi ele que pegou para enterrar o pai, porque o Savas estava na frente da cova do pai ali, né, do túmulo do pai. E ele vai pegar. Eu tô muito curiosa para saber, gente, em que momento ele descobriu que ele era filho do Homer. Porque até então, quando ele atirou, não, mas ele é tão falso, esse cara trabalha tão bem, que eu tô com um ranço dele, que ele ficou ali culpando o Sadiq. Para mim, o Sadiq é uma grande vítima também, uma vítima burra. Porque ele ficou na mesma posição. Como eu disse pra vocês, ele não tem casa, ele cometeu um crime, que é ocultar o cadáver. Né, por causa de quê? Para ficar ali naquela casa por amizade aquele homem? Então, também, coitado, ele não é, né, não é, ele também é vítima ali dessa questão de ser muito, a Turquia tem isso também, sempre mostra isso, de ser muito grato por ter um emprego e a mulher dele e ele morarem ali, mas caramba, né, a que custo, né, a que custo esse senhor tá pagando até hoje com um peso na consciência danado por causa disso tudo. Ai, gente, peguei ranço dessa criatura pavorosa. Olha só, ele tá enganando agora a filha do Sadiq, que é a moça que é apaixonada por ele, que trabalha na casa, tadinha. Ele acabou de beijar ela, disse que você não vai fugir, ela deu um abraço nele. Ele fez uma cara, parecia aqueles psicopatas, assim, serial killer do tipo, comida no prato. Gente, que medo. Esse ator tá trabalhando muito bem. Olha, é isso que eu tô dizendo, cara. Ele tá querendo se vingar de tabela, pegando quem as pessoas mais amam. Então é isso. Mas ele é cruel. Ele é cruel como uma cascavel, mal como um pica-pau. Ah, meu querido, olha, pior do que Nazaré, pior do que Odete Reutemann. Olha, uma desgraça esse aí.
Esse aí faz a Malévola parecer a Branca de Neve. Ninguém merece, gente. Olha isso. Olha o olhar dessa criatura. Tô com medo. Bom, mas na segunda parte desse episódio o negócio realmente pega fogo. Primeiro porque a Mahur vai ter uma conversa com o Ozan e ele, né, vai tirar todo conquistador, gatão, né, porque eles já foram namorados. Inclusive, se vocês lembram no início eles tinham comentado sobre isso, e ela quer saber a verdade, né? Ela quer saber o que está acontecendo sobre o Marajli principalmente. E ele vai mentir para ela, vai falar que o Marajli é envolvido com o Savas, mas eu acho uma ignorância muito grande, uma estupidez muito grande dessa moça achar que o Marajli era envolvido com o Savas por um segundo só, se ela parasse para pensar, ele não ia colocar a filha dele naquele tiroteio. E o Savas foi o que estava naquele tiroteio, tanto que ele estava com a máscara. Então, assim, é só um minuto para essa bonitinha pensar, mas ela é incapaz disso. E aí, o Marajli vai chegar depois, vai acabar dando um soco no Ozan, eles vão brigar, né, vão se engalfinhar ali. Enquanto isso, aquele outro mafioso, né, dos ursinhos e tal, ele chega a cogitar, né, para se vingar do Marajli, já que a entrega da droga, né, foi um blefe, ele chega a cogitar pegar a filha dele, né, e fazer alguma maldade. Só que ele fala, não, isso meu pai não permite, ou seja, o pai tem um mínimo de ética ali. E aí eles armam outra coisa, eles armam para fazer alguma coisa com a Mahur, para se vingar do Marajli. Então eles vão até o estúdio e vai sair um tiroteio horroroso e tal. Então era meio que uma premonição dele quando ele teve aquele, né, no o anterior que tá em preto e branco e tudo, que vê que ela tá com uma bala na barriga. Isso vai acontecer. Bom, ele bate no Ozan, mas o Ozan vai levar pior ainda, indo conversar com o Ilhan, que vai armado. E atrás deles no carro, na verdade, vai os irmãos, né? Os irmãos Metralha. Vai o Savas e vai o Nejat. O Nejat muito cruel, quer ver ele se dando mal, quer ver eles sofrendo e tudo, né? E o outro fica, não, acho que, né, vamos embora e tal. Ele, não, eu quero assistir. E vai acabar que o Ilhan vai matar o Ozan. Eu também não esperei que isso acontecesse, mas isso acontece. Enquanto isso, lá no estúdio, né, onde está a Mahur, o Marajli vai até ela para protegê-lo, e ela continua ali que não querendo saber dele, eu te odeio, eu não quero, não sei o que lá, e fecha a porta, enfim. E ele acaba se declarando para ela e dizendo que não pode mesmo ficar com ela, mas não pelos motivos que a gente sabe que ele não pode, né? Que é por causa da questão lá dele estar envolvido, devendo alguma coisa que a gente não sabe, ter também prometido para o pai dela. Mas acho que mais é a questão da policial ter falado para eles não ficarem juntos e tal, porque ele sabe que vai ter que mudar provavelmente de lugar. Eu não sei qual é a treta ali dele com a mulher ainda. Bom, o Ilhan matando ali o Ozan tá no telefone nessa hora com a esposa do Ilhan, que desesperada vai ajudar o marido, vai ficar do lado do marido, vai ver a cagada que fez, porque ela perdeu o amante e perdeu o marido que ia pra cadeia, né? E tá quase falido. Então, assim, ela é só se dar mal mesmo, é tipo loura burra que a gente fala. Bom, a gente vai ter cenas super fortes, né? Mensagens desses diálogos que eu adoro de novela turca, que é tipo, algumas verdades não ajudam ninguém, se existe amor no mundo é o que sinto por você. Essa aí eu achei maravilhoso, eu vou botar, né, aqueles blurb de livro, coach de livro, acho maravilhoso eu botar no início de capítulo. A Mahur, na tentativa de fugir com ele, com o Marajli, porque estão ali invadindo o espaço do estúdio dela, eles tentam fugir e ela acaba sendo baleada. Então, ela até vê a mãe dela, a gente acha que ela vai de arrasta, claro que não vai, que a gente sabe que ela é a protagonista, mas ela fica desesperada ali, né? Sofrendo, e na verdade o episódio termina com ele apontando a arma bem perto da cabeça do Marajli. É claro que ele não vai morrer, porque a gente sabe que o final é feliz, isso a gente já sabe o spoiler, o final é feliz, os dois terminam juntos, mas a gente quer ver tudo o que aconteceu até chegar lá. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, logo mais sai o episódio, sai os comentários do episódio 11.